Vanessa odiava a falta de higiene. Vanessa desprezava absolutamente as pessoas anti-higiênicas. Só de pensar na menor chance de ela tocar fisicamente numa pessoa suja, gelava sua espinha. Ela se recusava a beber do copo de outra pessoa, evitava compartilhar comida com qualquer um. Ficava totalmente enojada com pessoas que falavam alto, vendo aqueles cuspes invisíveis de comida saindo de suas bocas. Pessoas com tosse, resfriado, mau hálito, axilas fedidas e pés mal cheirosos estavam entre sua lista dos piores hábitos que uma pessoa anti-higiênica poderia ter. Mas de todas as coisas nojentas de sua lista, ela odiava mais uma coisa em particular: a saliva. Por quê? Você se pergunta. Primeiro, que há milhões de germes e doenças que alguém podia pegar ao ingerir uma gota de saliva de outra pessoa. Segundo, que só de pensar naquela textura quente e pegajosa a deixava com o estômago embrulhado. Uma vez, ela estava em um elevador com um estranho, e quando o rosto dele se transformou em um semi-bocejo, nariz vermelho, narinas dilatadas, olhos lacrimejantes, ela sabia o que iria acontecer. Ela meio que correu para o canto mais distante do elevador, enquanto o homem dava seu espirro. Saliva estava espalhada em todas as direções. Quando ela olhou para ele, ele estava olhando para ela. A descrença aparente em seu rosto, devido à sua reação exagerada. Finalmente, quando a porta do elevador se abriu, ela caminhou apressadamente para o banheiro mais próximo. Suas palmas cobriram seu rosto em choque. Por causa dessa atitude, as pessoas pensavam que Vanessa era uma pessoa completamente esnobe. Claro, ela trabalhou duro para ser a garota bonita e inteligente da classe para compensar essa pequena anomalia dela. Mas não tinha ninguém para chamar de amigo de verdade. Nenhuma alma ousava ficar perto dela. Durante toda a vida, Vanessa odiou esse fluido corporal. Como se ela também não tivesse ele e não precisasse para digerir os alimentos. Mas enfim, ainda assim, ela estava muito ciente do que as pessoas pensavam dela, mas simplesmente não conseguia evitar. Então, em vez de se esforçar para ser normal, ela evitou fazer amigos. Até que conheceu um menino. Vanessa se apaixonou por um rapaz novo na escola chamado Caleb. Um menino de olhos verdes e cheiroso que não falava enquanto comia. Porém, ela não gostava dele apenas por causa dessas qualidades higiênicas. Ele ouvia atentamente tudo que ela dizia, dando a Vanessa a certeza de que ele não pecaria em seus hábitos. Eles passaram a se conhecer melhor quando ela fez um tour pelo campus em seu primeiro dia de aula com ele. No segundo dia, eles almoçaram juntos. Alguns dias depois, ficaram o dia todo juntos, compartilhando o gosto um com o outro por literatura, filmes e música. Antes que ela percebesse, estava se apaixonando pelo menino. Complicada, pois até então, o rapaz não entendia completamente sua aversão a germes. Era uma tarde de sexta-feira e sua última aula havia acabado. Caleb bateu no ombro de Vanessa e sussurrou em seu ouvido: "Você pode vir comigo? Eu quero te mostrar uma coisa." O coração de Vanessa acelerou imediatamente. Ela estava esperando por esse momento o tempo todo. Ele vai pedi-la em namoro? Pensamentos otimistas passaram por sua mente, mas ela conseguia se segurar e manter um comportamento completamente modesto. Por mais que ela gostasse dele, não queria que pensasse que ela era uma garota fácil. Ela concordou em ir. Eles andaram na caminhonete de Caleb, que dirigiu para um lago um tanto quanto isolado. Como um cavalheiro, ele a escoltou para fora do veículo e a conduziu a um belo local. Colocou a jaqueta no chão para ela se sentar. Eles então fizeram um piquenique perto das águas. Caleb agradeceu a Vanessa por tudo que fez por ele. Disse que se adaptar a uma nova cidade e a escola era muito assustador, mas com ela estando lá, ele disse que poderia lidar melhor com a situação. Vanessa ficou vermelha. Estava longe de ser um pedido de namoro, mas foi o suficiente para tocar seu coração. Caleb, embora não obviamente, estava deslumbrado por estar com essa garota encantadora.
Uma ideia maliciosa se formou em sua cabeça. Ele se levantou, tirou a camiseta e calça e mergulhou na água. Vanessa ficou pasma no início. Ela o observou nadar, seu corpo entrando e saindo da água. Ele a chamou, dizendo como era divertido e que ela deveria dar um mergulho também. Vanessa queria, mas não gostava de se molhar. Além disso, não achava que o lago estava tão limpo quanto gostaria que fosse. Ela observou enquanto ele nadava para mais longe, seu coração parando levemente sempre que a cabeça dele não saía da água. Caleb, volta aqui! Vanessa gritou, mas ele pareceu não ouvi-la. Para dar uma olhada mais de perto, ela entrou na água até os joelhos com a saia levantada. Nossa, está frio! Ela gritou para ele. Nada. Então ela percebeu que se passaram minutos desde a última vez que ele apareceu para respirar. Caleb estaria se afogando? Vanessa desesperadamente chamou por seu nome, correndo mais perto até que a água ficou no nível de seu peito. Caleb não saía. Lágrimas já estavam se formando em seus olhos quando uma figura em sua visão periférica se lançou sobre ela. Vanessa gritou quando Caleb a abraçou rindo. Ela gritou em choque. Vendo que Vanessa ficou brava e apavorada, Caleb pediu desculpas. Em sua mão, ele mostrou um canudo que costumava usar para respirar debaixo d'água. Sabendo que ele estava seguro, Vanessa se acalmou. Logo, os dois adolescentes estavam nadando e espirrando água um no outro. Pela primeira vez, Vanessa estava realmente se divertindo, sem nenhuma preocupação com sua fobia. Quando chegou a hora de voltar para casa, Vanessa foi a primeira a sair da água. Caleb, por outro lado, ainda estava nadando. Ela se lembrou de como os olhos dele brilharam quando ele disse que adorava nadar, que ele sempre saía com seu pai em uma praia perto de onde moravam. Ela sorriu ao pensar nele compartilhando esse pedaço de vida com ela. Ao se virar para encontrar Caleb, ela o viu fingindo que estava se afogando. Vanessa, Vanessa, socorro! Não consigo nadar! Ela riu de sua tolice. Ele continuou gritando como se realmente estivesse se afogando. Eu não vou cair nessa, Caleb! Vanessa! Vanessa pegou o celular para ver que horas eram. 5h45. Excelente. Minha mãe vai me matar, ela pensou. Caleb, vamos lá! Ele, por outro lado, ainda estava fingindo se afogar. Vanessa decidiu esperar até que ele parasse de fazer sua brincadeira. Se sentou assistindo Caleb se debater. Com certeza, ele iria afundar e usar o canudo para respirar debaixo d'água. Vanessa suspirou contente. Ela fantasiou o que o dia seguinte seria para os dois. Mal podia esperar para chegar em casa e mandar uma mensagem de boa noite para ele, na esperança de o que quer que houvesse entre eles fosse levado para o próximo nível. Amanhã seria diferente, muito diferente. As cores do crepúsculo beiravam a distância. Vanessa esticou as costas e, com as palmas das mãos apoiadas no chão, ela tocou em algo. Algo longo e de plástico. Era um canudo. O canudo de Caleb. Vanessa se levantou. Ela não podia vê-lo, nem um respingo ou gorgolejo. Correu para entrar na água. Caleb! Caleb! Então, algo roçou sua coxa. Era ele. Vanessa cambaleou para trás. Medo, choque e confusão a paralisaram. Ele não estava se movendo, seus olhos fechados, a boca ligeiramente aberta. Alguns segundos se passaram antes que ela movesse até mesmo um dedo. Reuniu a pouca força que tinha para puxar Caleb para a terra. Ele não estava respirando. Colocando uma orelha em seu peito, ela ouviu seus batimentos cardíacos. Ele ainda estava vivo, graças a Deus. Lembrando o que ela sabia na aula de treinamento de primeiros socorros, comprimiu o peito dele várias vezes. Mas ela estava com um pouco de nojo de relar no peito molhado dele. Fez pouca força, mesmo assim tentou. A água simplesmente não saía. Antes que ela pudesse tocar seu rosto, o que viu a assustou. Havia ervas daninhas dentro de sua boca, pegajosas e cobertas com saliva. Vanessa prendeu a respiração. Ela precisava salvá-lo, mas aquilo parecia tão nojento.
Ela respirou fundo e começou a remover. Também notou como alguns dos dentes de Caleb estavam tortos. Eles sempre foram assim? Ela nunca percebeu isso antes? Provavelmente, porque ela estava ocupada vendo seus lindos olhos verdes. Não é hora para ver essas coisas, ela se repreendeu. Enquanto seus dedos arrancavam cada erva daninha da boca de Caleb, ela teve aquela sensação quente e pegajosa que odiava. Sentiu vontade de vomitar. De repente, Caleb abriu os olhos e começou a tossir. Seus olhos ficaram vermelhos. Vanessa ficou surpresa e recuou por instinto. Água esverdeada escorria pela boca de Caleb. Ela desviou o olhar. Queria ajudá-lo a tirar toda a água, mas não conseguia se mover. Não suportava olhar para ele. Ficou imóvel como uma estátua, até que Caleb não conseguiu mais tossir a água. Ela fechou os olhos e tapou os ouvidos. Segundos se passaram. Vanessa estremeceu, mas não porque o vento frio soprou contra seu corpo molhado, e sim porque Caleb parou de se mover e ficou absolutamente duro. Foi quando ela começou a chorar. A notícia de um adolescente que havia se afogado em uma pacata cidade suburbana causou alvoroço na mídia. Os investigadores disseram que provavelmente o rapaz teve cãibras enquanto nadava. Os moradores locais, desconsiderando a real causa do afogamento, culparam os pais pela falta de supervisão. Alguns questionaram por que a menina não pediu ajuda quando o menino estava se afogando. Por semanas, Vanessa não saiu de casa, com medo de ser escorraçada. Seus pais estavam preocupados. Durante tudo isso, ela passou a maior parte do tempo em seu quarto dormindo ou ouvindo música. O trauma a deixou pior do que antes e causou desinteresse pelas coisas de que ela geralmente gostava. Todas as noites, seus pais a lembravam do quanto a amavam. Ela fingia adormecer rápido para não preocupá-los mais. Numa dessas noites, como outras noites, seus pais desligaram as luzes e saíram de seu quarto. Vanessa só então abriu os olhos. Se ela pudesse cair no sono, não teria que pensar no corpo sem vida de Caleb deitado no chão. Se ao menos ela se negasse a ir até um lago sem supervisão, se ao menos ela soubesse que não era uma brincadeira, se ela pudesse esquecer o quão desprezível era por não acreditar nele, só que ela estava com tanto medo de tocá-lo. Um som veio de sua mesa de estudos, sua cadeira fazendo um barulho de como alguém tivesse acabado de sentar lá. Ela prendeu a respiração por um momento enquanto ouvia. Com seus problemas para dormir, possivelmente sua mente cansada estava apenas pregando peças nela. Ela suspirou descontente consigo mesma por ter pensamentos tão horríveis. Como ela poderia pensar em Caleb dessa forma? Ela se lembrou de seus olhos expressivos, as pequenas rugas nos cantos que apareciam quando ele ria. Seus lábios formavam um meio sorriso sempre que ele falava. Ela amava aqueles lábios e muitas vezes sonhava como seria beijá-los. Vanessa então sentiu algo molhado cair em sua bochecha. Com os olhos ainda fechados, ela limpou com a manga da camisa. Mas então caiu outra gota e depois outra. Algo líquido continuou caindo em seu rosto. Ao tocá-lo, ela teve aquela sensação familiar, viscosa e pegajosa na ponta dos dedos. Eu nunca pude te dizer, Vanessa, uma voz em cima dela disse. Ela abriu os olhos. Com a pouca luz que a lua brilhou através de sua janela, ela viu o rosto de Caleb, inchado. Todas as características de um menino encantador se foram. Vanessa abriu a boca, mas uma mão úmida e pegajosa cobriu seus gritos. Caleb se agachou mais perto em cima dela, quase cobrindo seu corpo inteiro, encharcado, enquanto as plantas esverdeadas do lago sujavam a cama de Vanessa. Ela tentou recuperar o fôlego sob a mão enorme que cobria a parte inferior de seu rosto. Caleb abaixou o rosto para ela e colocou a boca perto de sua orelha. Eu nunca pude te dizer que eu gosto de você. Sua respiração gelada levantou todos os pelos do pescoço sensível de Vanessa. Ela lutou contra seu peso e tentou gritar por seu pai. Mas cada vez que tentava, ele segurava sua boca ainda mais apertada. Isso machucava. Eu sei que você também gostou de mim, então
Por que não me salvou? Ele disse olhando para ela, com muita confusão e dor. As pessoas me contaram coisas sobre você, mas eu não as ouvi. Elas não conheciam você como eu. Ainda assim, por que você não pôde? Por que não me ajudou? Vanessa balançou a cabeça desesperadamente. Tentou dizer a ele que não foi bem assim, que ela estava arrependida, realmente arrependida. Uma lágrima caiu em sua bochecha. Caleb limpou. O que ele disse a ela enviou uma onda de puro terror por todo o seu ser. Eu nunca consegui beijar você também. Caleb se abaixou, até que seu rosto quase a tocou, prendendo firmemente a garota em sua cama. Vanessa se contorceu e se debateu, mas foi inútil. Ela lutou contra ele, mas ele era mais forte. Um beijo de uma bela moça. Caleb tirou os dedos cobrindo os lábios carnudos de Vanessa. Antes que ela pudesse gritar, ele cobriu sua boca com a dele. Vanessa tentou afastar o rosto dele com as mãos, suas unhas arranhando seu rosto, arrancando a carne podre. A língua viscosa e pegajosa de Caleb forçou seu caminho profundamente dentro da boca dela. Um beijo tão apaixonado que agora sim quase a matou. Até a próxima. Obrigado.